Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Chave do Enem está no ar. Estamos na nossa reta final deste ano letivo, mas não antes de passar pelos componentes que ainda faltam. E você sabe que hoje é matemática. Estão preparados? Fizeram um simulado? Lembrando, Ciências da Natureza, semana que vem, simulado aberto, liberado para você lá no E-Class. E aí, fizeram o treineiro do Enem? Na semana passada de Humanas, mandaram bem, coloque aqui no chat quem participou, se foi bem, se não foi, acompanharam a nossa live, nós fizemos live, a Casa Publicadora tem uma live especial para você, quem vai fazer e prestar para a segunda prova no domingo, fica atento que aqui no canal nós também teremos a live a partir das 20 horas, ao vivo a correção da prova de Matemática e Ciências da Natureza. Então fique ligado aqui no nosso canal, 20 horas no domingo, sai a correção da prova do Enem também. Belezinha? Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa live de matemática. Prepare-se, sente, pega a pipoca, pega o material, pega a calculadora e vai lá acertar uma por uma e rever uma por uma com ele, que é o nosso querido professor Diego. Professor, é com você e rodou vinheta! Olá, meu querido e minha querida, aqui estamos para mais uma aula de matemática que essa semana vai abordar alguns conteúdos importantes para você que me assiste, você é aluno do primeiro ano do ensino médio. E depois de tantas lives, de tantas aulas de matemática para esse ano, nós chegamos no oitavo simulado de matemática. De tantos simulados que vocês fizeram, esse aqui está sendo o 8º simulado de matemática e eu agradeço a você que desde o começo do ano esteve acompanhando conosco, construindo essa caminhada. Muito obrigado e hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. O professor aqui, Diego Ferreira, vai trazer para você algumas questões de estatística e algumas questões de geometria analítica, aí do seu caderno do 4º bimestre de matemática. E sem mais delongas, pega lápis, caneta, borracha, caderno, água, pipoca, bolo, chocolate, chama o vizinho, a vizinha, o cachorro, o papagaio também. E vamos começar a nossa aula nesse exato momento. Vamos lá? Vamos para a nossa primeira questão. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados. E a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, por exemplo, esse quadro, né, do seu lado esquerdo aí você tem a quantidade de gols marcados e do lado direito você tem a quantidade de partidas que aquela quantidade de gols marcados foram apresentados. Então, por exemplo, gols marcados 0, quantidade de partidas 5. Isso significa dizer que em 5 partidas houveram 0 gols marcados. E assim sucessivamente. Ok? Por exemplo, ali você tem 1 gol marcado e do lado direito você tem 3 quantidades de partidas. Isso significa dizer que em todo o campeonato, em 3 partidas, não necessariamente consecutivas, houveram 1 gol marcado em cada uma delas. Houve 1 gol marcado em cada uma dessas partidas, em 3 partidas, ok? E assim sucessivamente. A pergunta é, se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, e aí nos itens ele vem falando que moda é maior que mediana, que é igual à média aritmética, sabendo que x é a média, y é a mediana e z é a moda, o que vale agora nesse exato momento é a gente entender ou tentar construir, calcular a média, moda e mediana e verificar a relação entre elas. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média aritmética, que eu chamei ali de x, ou a própria questão chamou de x, né? A própria questão chamou x de média aritmética. Então, vou calcular a média aritmética. Como se calcula a média aritmética?
você soma todos os gols e divide pela quantidade de partidas. Dessa forma, você vai obter a quantidade de gols, em média, para cada partida, ok? Então, veja que eu fiz ali, ó, 0 vezes 5, 1 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 3, porque eu vou somar a quantidade de gols. Ou você sai somando cada quantidade de gols por partida, ou, como eu fiz ali, sair multiplicando, né? Porque, por exemplo, se eu tenho 0 gols marcados em 5 partidas, a quantidade de gols é 0 vezes 5. E dividir pela quantidade de partidas, que é 5 mais 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1. Fazendo isso, desculpa, você certamente já deve ter feito, tá bom? Eu vou antecipar ali para a gente ganhar tempo. 0 vezes 5, 0, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 5, 10, 7 vezes 1, 7, e dividir pela quantidade de partidas. 5 mais 3 mais 4, que dá 20. Se tu somar ali a quantidade de gols, aquilo dali vai dar 45, ok? 45 sobre 20. Tranquilo para você? A média vai ser 2,25. O que aconteceu aqui? A média está dizendo o seguinte, que a cada partida, em média, foram feitos 2,25 gols. Aí você fala, professor, mas não existe 2,25 gols. Sim, mas aí é uma média, é uma aproximação, ok? Vamos agora calcular a mediana. Professor Diego, como é que a gente calcula a mediana? Abra bem o ouvido, ó. A mediana nada mais é do que você listar todas as quantidades de gols em cada partida em ordem crescente, do menor para o maior. Ok? Do menor para o maior. E aí, ó, você tem, por exemplo, 5 partidas, 0 gols. Então, 0, 0, 0, 5 vezes. 1 gol em 3 partidas, 1, 1, 1. 2 gols em 4 partidas, 2, 2, 2, 2. E assim sucessivamente. Ok? Como é a mediana? A mediana é o número que fica na parte central. Se eu listei todos os números, a mediana é o número que fica na casa central. Como ali eu tinha, quantas partidas eu tinha? Eu tinha 20 partidas. Quais são os números que estão exatamente ao meio de 20 casas? Isso mesmo, a casa 10 e a casa 11, concorda comigo? Porque antes da casa 10 tem 9 casas, depois da casa 11 também tem 9 casas até chegar na 20ª casa. Como que eu calculo a mediana quando eu tenho números pares? Pego os dois do meio, soma e divide por 2. Nesse caso aí, o número que está na casa 10 e na casa 11 são os números 2 e 2. Ó, vá contando aí, conta 0, primeira casa, 0, segunda casa, 0, terceira casa, 0, quarta casa, 0, quinta casa. Chegando até a 10ª casa e a 11ª, são os números 2 e 2. A mediana é a soma desses dois do meio dividido por 2. Ó, 2 mais 2 dividido por 2 vai dar 2. Olha o que é que eu acabei de construir. Que a minha média aritmética é 2,25, a minha mediana é 2 e agora eu vou calcular a moda. Professor, como que eu acho a moda? A moda é o número que aparece mais vezes. Observe que 0 gols apareceu 5 vezes, em 5 partidas. Isso significa dizer que o 0 é a moda, porque foi o que mais apareceu. Desse modo, olha o que é que eu tenho, ó. Olha o que é que eu tenho. Que a minha média aritmética é 2,25, a minha mediana é 2 e a minha moda é 0. Ou seja, o x é maior que o y, que por sua vez é maior que o z. E se você pegar o x maior que o y, maior que o z, vai dar qual item aí? X maior que y, maior que z. Ou z menor que y, menor que x. Vai ser a letra E, né? Concorda comigo? Então, ó, letra E. Z menor que y, menor que x. Faz sentido para você? Tranquilo? Show de bola? Então, vamos nós para a nossa próxima questão. A mediana dos números apresentados na tabela é... Veja, você tem ali o valor 4. O FI, que é a frequência, determina a quantidade de vezes que ele apareceu.
Então, o 4 apareceu uma vez, o 5 apareceu 3 vezes, o 6 apareceu 4 vezes, o 7 apareceu 8 vezes, o 8 apareceu 6 vezes e o 9 apareceu 5 vezes. Como que eu faço para achar a mediana? Eu listo todos os números, a quantidade de vezes que ele apareceu, do menor para o maior. E você pega o termo do meio, o número que está na casa do meio. Quantas casas eu tenho, professor Diego? Ó, eu tenho 27 casas. Como que eu sei que é 27 casas? Olhe para a frequência. Ó, o 4 apareceu uma vez, o 5 apareceu 3 vezes, o 6 apareceu 4 vezes. Se eu for listar a quantidade de vezes que cada número aparece, somar tudo, vai dar 27 casas. Ou seja, a minha mediana é o número que está na casa central de 27. Ou seja, o número que está na casa 14, é o número central. Por quê? Porque eu tenho 27. O número que está na casa 14 significa dizer que antes do 14 teve 13 e depois do 14 também teve 13. Tudo bem? Por que eu fiz isso diferente da primeira? Porque na primeira eu tinha um número par de elementos, que era 20. Aqui 27 é ímpar. Isso significa dizer que quando o número é ímpar, a quantidade de termos é ímpar, você pega o termo central. Quando a quantidade de termos é par, você pega os dois termos centrais e calcula a média deles. Simples assim. Ou seja, qual é o número que vai estar na 14ª casa? Simples. Como os números ali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já está em ordem crescente, então basta você saber ali na frequência onde que vai estar o número da 14ª casa. Veja, o 1 é uma vez, o 3 é 3 vezes, ok? Isso significa dizer que depois da frequência 3 já se passaram 4. Depois da frequência 4 já se passaram 8. Sim? Agora, concorda comigo que o 14 está ali na frequência 8? Concorda comigo? Ó, que já foi. Ali, veja a coluna do lado direito. Já foi 1, já foi 3, já foi 4. Então já foram 8. Depois foi mais 8. Na frequência 8 foram 16. Só que eu quero a casa de número 14. Sim? Agora olha para mim e preste bem atenção. Até o 8 já foram 16 casas. Como eu quero a casa 14, isso quer dizer que a casa 14 está na frequência 8. E a frequência 8 é o valor 7. Olha ali, ó. Ó, 4, 5, 5, 5, 3 vezes, 6, 6, 6, 4 vezes, 7, 7, 7, 7, 8 vezes. Como eu quero o 14º elemento, se você for contar aí, ó, 1 mais 1, 5, 5, 5. O 4 está na primeira, o 5 está na segunda, o 5 está na terceira, o 5 está na quarta. E assim sucessivamente. Você vai perceber que aquele 7 pintado de azul vai estar ocupando a 14ª casa. Tranquilo? Isso significa dizer que a mediana é 7. Letra B de bola. Tranquilo para você? Show de bola? Então vamos seguindo. Vamos lá. Considere uma família composta por 6 pessoas que calçam os sapatos. Aqui é a família do Davizinho. Você que não sabe quem é Davizinho, é o nosso cameraman. Né? E aqui estão listados os números da família dele. Os números dos sapatos que eles calçam. Ó, 36, 42, 36, 38, 42. Davizinho calça o 36. Se você não sabe, Davizinho é um pouco mais baixo que eu. Então imagina aí o tamanho do ser humano, né? Mas está tudo bem. Não é que ele é criança, não. É que ele é pequeno mesmo, que já deve ter uns 30 anos. Mas vamos lá, voltando para a questão aqui, ó. Ele listou ali os números dos sapatos que eles calçam e ele pediu a soma da média aritmética com a mediana. Isso significa dizer que o professor Diego vai ter que calcular a média aritmética desses números, a mediana desses números e somar. Porque a questão está perguntando quem é a soma. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular a média aritmética. Como é que se calcula a média aritmética? Soma todos os números e divide pela quantidade de números. É óbvio, é simples, média aritmética. 36 mais 42 mais 40 mais 36 mais 38 mais 42 dividido por 6, porque foram 6 números. Tranquilo? Aí você agora vai pegar a calculadora e fazer para mim. 36 mais 42 vai dar 78, mais 40 vai dar 108, mais 36, eu já não sei quanto que vai dar, e aí vai seguindo.
Aqui vai dar no total 234 que divide para 6. Tranquilo? 234 que divide para 6. Show? Faz essa divisão aí, 39. Ou seja, a média aritmética dos números do sapato que esses indivíduos calçam é de 39. Ok? Tranquilo? Agora vamos calcular a mediana. O que é a mediana? Você vai listar todos os números em ordem crescente, tá bom? Todos os números em ordem crescente e vai pegar o termo do meio. Só que ali eu tenho 6 números. Ó, vou listar ali, ó, 6 números. Em ordem crescente. Nunca esqueça que a mediana tem que ser em ordem crescente, tá bom? 36, 36, 38, 40, 42, 42. Como ali eu tenho 6 números e 6 é um número par, então tu tem que pegar os 2 do meio e calcular a média desses 2. Quais são os 2 que eu vou pegar ali, ó? O 38 e o 40, porque o 38 aqui, ó, tá na casa 3 e o 40 tá na casa 4. Observe que antes do 38 tem 2 casas e depois do 40 também tem 2 casas. Então, 38 e 40 são os termos centrais. Soma 38 com 40, que dá 78, e divide por 2, que dá 39. Tranquilo? Show de bola? Se eu já sei a média aritmética, se eu já sei a minha mediana, agora é somar e dividir, somar que vai dar o resultado da questão. Tá bom? 39 mais 39, que vai dar 78, que é a letra A de avião. Simples assim, pessoal. Ok? Enem chegando, você pode ter certeza, tá, vai que esse ano mude alguma coisa, né? Mas tomando como referência os 10 últimos anos aí que eu venho analisando questões do Enem, sempre vai cair umas 2, 3 questões de estatística, mais ou menos com essa pegada aí. Ok? Vamos para a nossa próxima questão? Dados do relatório de inteligência turística do Estado de São Paulo, de novembro de 22, resumem a avaliação dos turistas que visitaram alguns dos seus municípios. No quadro, apresentam-se certos destinos e suas avaliações realizadas em 2 sites. Nessa escala, o 0 seria a pior avaliação e o 5 a melhor. Então, você tem ali os destinos, né? Aparecida, Campos do Jordão, Eldorado, Ilha Bela e Olímpia. E cada um desses destinos avaliados por 2 sites. O site do Google e o site da TripAdvisor, né? Ou um nome mais bonito, mais organizado. Ou seja, 2 instituições que avaliam ali os pontos turísticos. De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o destino turístico que possui a melhor avaliação média, considerando os 2 sites, qual que é? Ou seja, se eu pegar a Aparecida, qual que é a média dela? A média tomando em referência os 2 sites. Se eu pegar o Campos do Jordão, qual que vai ser a média dela? Na realidade, aí, o melhor local vai ser aquele local que tem a maior média. Então, o que é que tu tem que fazer aí? Calcular a média aritmética de Aparecida, a média aritmética de Campos do Jordão, e o item correto dessa questão será o local que tiver uma média maior. Simples assim e tá bom demais. Ok? Vamos lá. O que é que eu fiz ali? Ó? Eu chamei x de a média aritmética de Aparecida, somei os 2 lugares, os 2 valores, que é 4,76 e 4,50, somei e dividi por 2. Somados vão dar 9,26 sobre 2, que dá 4,63. Show de bola? Agora vamos para o próximo, x de C. O x de C é a média correspondente a Campos do Jordão. Eu fui somando e dividi por 2. Eu não vou explicar, porque aqui é só soma de cálculo com adição e divisão, pessoal, coisa simples. Somei os 2, deu 8,9, dividi por 2, deu 4,45. Agora o x de Eldorado, a média de Eldorado, 4,58 mais 4,30, que deu 4,8, ali está errado, ali deu 8,88, que vai dar 4,44. Ali está errado, tá bom? Próximo. X de Ilha Bela, média de Ilha Bela, 4,63 mais 4,47, que vai dar 9,1, ok? E que dividido por 2 deu 4,55. Observe que a Aparecida até agora é o mais alto. Vamos para o próximo, Olímpia.
Olímpia 4,41 mais 3,98, que vai dar 8,39, que divide por 2, que vai dar 4,195. Na realidade, não precisava nem dividir por 2, né? Até porque a soma dos dois lugares, das duas notas, a maior já seria a melhor cidade, não precisava dividir por 2, ok? Enfim, calculando as médias de cada uma dessas cidades, a cidade de Aparecida apresenta-se com a melhor média aritmética dos dois sites, ok? Tranquilo? Nesse caso, Aparecida, letra A de Aparecida. Tranquilo? Show de bola, resolvido? Podemos seguir para a nossa próxima questão? Como que vocês estão se sentindo aí? Tá tudo ok? Tá dando para responder as questões? Tá com alguma dúvida? Mandem no chat para a gente, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. O texto a seguir lista todos os países que já ganharam a Copa do Mundo de futebol. Veja quais são os maiores campeões de Copa do Mundo. Brasil, 5 títulos. Alemanha, 4 títulos. Itália, 4 títulos. Argentina, 2 títulos. Uruguai, 2 títulos. França, 2 títulos. Espanha, 1 título. Inglaterra, 1 título. Ao somar a média aritmética, moda e mediana do número de títulos conquistados por esses países, o resultado é... Ou seja, antes de nós analisarmos esses itens aí, o item A, item B, item C, item D e item E, a gente primeiro precisa saber qual que é a média aritmética, a moda e a mediana, somar esses 3 números, para depois a gente ir vendo aí essas afirmações, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média aritmética. Tudo bem? Vamos lá, ó, média aritmética. Professor, como que eu calcular a média aritmética? A média aritmética vai ser a soma de todos os títulos do país dividido pela quantidade de países. Nesse caso, eu tenho 8 países. O primeiro país teve 5 títulos, o outro país teve 4 títulos e assim sucessivamente. Então, você tem aí, ó, 5 mais 4, mais 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1 dividido por 8. Tranquilo? E aí a gente segue. Soma aí, tudo vai dar, somando aí tudo vai dar 21. 21, que é a quantidade de títulos, dividido por 8, vai dar 2,625. Ou seja, a quantidade de títulos em média por país é de 2,625. Aqui é só um número. Ele não expressa a realidade porque não existe a quantidade de 2,65 de títulos, mas é uma média por país. Agora vamos calcular a moda. O que é a moda? A moda é a quantidade de títulos que mais apareceu. Nesse caso, muita gente confundiu porque disse que 5 seria a moda, porque o Brasil foi título 5 vezes. Mas, na realidade, essa moda não é referente à quantidade de vezes que o título aparece por país, mas a quantidade de títulos que foram iguais para diferentes países. Nesse caso, 2 títulos foi a quantidade de títulos que mais apareceu, porque foi para a Argentina, para o Uruguai e para a França. Ok? Então, nesse caso, a moda é 2, porque foi a quantidade de títulos que mais apareceu em todos os países. Agora, vamos para a mediana. O que é mediana? É você listar a quantidade de títulos em ordem crescente e pegar o termo do meio. Nesse caso, foram quantos títulos aí? Foram 8, né? Ó, veja só, você tem 1 título, 2 títulos, 2 títulos, 2 títulos, 4 títulos, 4 títulos, 5 títulos. Então, você vai ter aí 8 representações. Então, você vai listar essa quantidade de títulos do menor ao maior. Como eu tenho 8 e 8 é um número par, então tu vai pegar os 2 termos do meio e calcular a média dele. Se eu tenho 8, os 2 termos do meio é o termo 4 e o termo 5. Porque antes do 4 vem 3 títulos, 3 números, e depois do 5 também vem 3 números. Ok? Eu não estou falando 5 títulos, eu estou falando 5 a casa. Então, nesse caso, as casas que nos importam são as casas 4 e 5. E nas casas 4 e 5 nós temos os números 2, ou número 2. E veja que eu destaquei ali de azul.
Tranquilo? Nesse caso, a mediana é 2. Então, veja, a média aritmética deu 2,625, a moda deu 2 e a mediana deu 2. Isso significa dizer que, se eu somar esses números, vai dar aí 6,625. Parou? A soma da média mais a moda mais a mediana vai dar 6,625. Ponto. Agora, com essa informação, eu vou analisar as informações que constam lá nas afirmações, para a gente verificar qual desse item aí é o item verdadeiro. Você tranquilo? Está tranquilo para você? Então vamos lá. Ó. Letra A. Essa soma de 6,625 é igual à soma dos títulos do Brasil e da Espanha. Brasil tem 5 títulos, Espanha tem 1 título. 5 mais 1 é 6. E 6 não é igual a 6,625. Então a letra A está errada. Letra B. 6,625 é menor que a soma dos títulos da França e do Brasil. Brasil tem 5, França tem 2. 5 mais 2 dá 7. Sim, essa soma é menor que a quantidade de títulos do Brasil somados com a da França. Letra B está correta. E eu já poderia encerrar aí essa questão na letra B. Poderia não, eu vou encerrar aqui na letra B. Se eu te oriento a pegar cada um dos itens aí, item C, D e E, e verificar, comparar essa afirmação com 6,625. Você vai ver que todas elas serão falsas, ok? Então, letra B é o item correto dessa questão. E vamos seguindo para a nossa próxima. Fala para mim aí se você já acertou essa questão, se você errou, como que está aí a vibe de acertos e erros. Vamos lá, próxima questão. Essa questão, ela não é uma questão de cálculo, no sentido de você ter que pegar o lápis e fazer o cálculo, certo? Assim como nós fizemos em todas as outras aí anteriores a essa. Essa questão, apesar dela, você tentar pensar que vai precisar fazer cálculo, mas ela é mais de indução, ela é mais de reflexão, ela é mais teórica. Você vai tirar conclusões a partir de reflexões sobre os dados que são apresentados, tá bom? Ou seja, é uma questão boa. A situação hipotética contextualiza a questão. Leia atentamente. Os estudantes do curso de medicina de uma universidade responderam a um questionário sobre o tempo do uso de redes sociais, dando origem ao quadro apresentado a seguir. Então, por exemplo, de 0 a 20 minutos, 30 alunos. De 20 a 40 minutos, 70 alunos. De 40 a 60 minutos, 100 alunos. De 60 a 80 alunos, 70 alunos. Ou de 60 a 80 minutos, 70 alunos. E de 80 a 100 minutos, nós temos 30 alunos. Muito bem, continuando a questão. Considere ainda que a quantidade de alunos que respondeu ao questionário representa uma amostra aleatória simples com distribuição simétrica. Ok. E na realidade é uma distribuição simétrica mesmo, né? Ó, de 0 a 20 minutos, 30 alunos. De 20 a 40 minutos, 70. E na mesma proporção que ele vai aumentando, ele começa a diminuir. Ok? 30, 70, 100. 100, 70, 30. Sobre as medidas de tendência central da amostra analisada, média, mediana e moda, é correto afirmar que, em outras palavras, ele não necessariamente pergunta quem é a média, quem é a moda e quem é a mediana, mas ele pergunta quais que são as relações entre elas, ou seja, quem que é maior que quem que é igual a quem. Então a gente vai refletir agora sobre quem que é a mediana, quem que é a moda, quem que é a média, para a gente verificar qual dessas 5 afirmações aí é a melhor. Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro na média. Na média não, vamos para mediana e moda, que são as duas mais fáceis. Primeiro, quem que é a moda? Quem que é a moda? A moda é a distribuição que mais aparece. E observe que a distribuição ali de 20 a 40 minutos é uma distribuição que está diretamente atrelada a 100 alunos. Ou seja, o tempo que mais aparece
de utilização de redes sociais é o tempo que varia entre 40 e 60 minutos. Então, eu já queria que você anotasse ali que a minha moda está entre 40 e 60 minutos, que é o que mais aparece. Agora vamos para a mediana. A mediana só para você entender, a mediana eu vou listar todos os números, do menor para o maior, e vou pegar o termo central. Observe que 300 pessoas participaram dessa pesquisa. 30 de 0 a 20 minutos, 70 de 20 a 40 minutos. Se você somar a quantidade de alunos aí, vai dar aí essa quantidade 300 alunos. 300 é um número par. Concorda comigo? Isso significa dizer que os números que eu tenho que pegar como referência são os números que estão na casa 150 e 151. Tudo bem? Porque eu quero os dois termos do meio. Então, o número que estiver na casa 150 e o número que estiver na casa 151 são os números que eu vou somar para calcular a minha média. Aí você fala assim, Diego, mas eu não sei quais são esses números, como que eu vou calcular a média? Mas é simples, você não precisa saber quais são esses números. Você só precisa entender que, está vendo aqui que de 40 a 60 minutos você tem 100 alunos? Como está em ordem crescente já ali a distribuição de minutos, tu já pode concluir que o aluno 150 e o aluno 151, ele está aqui, Porque lá em cima foi 30, 70, já foram 100 alunos. Aqui com esse fecha 200 alunos. 200 casas. Isso quer dizer que o aluno 150 e o aluno 151 está nesse intervalo aqui, sem fazer conta nenhuma. Tá bom? Isso significa dizer que a minha mediana também está entre 40 e 60. Então, eu já sei que a letra B não é correta, a letra C não é correta e a letra E não é correta. Porque nesses itens que eu acabei de falar, mediana e moda são diferentes. Mas se tu analisar a letra A e a letra D de Diego, média e moda são iguais. Média não, né? Mediana e moda são iguais. Então, só preciso verificar ali agora qual que é a relação que existe entre a mediana e a moda com a média aritmética. Aí vamos lá para calcular a média aritmética. O que a média aritmética faz? O que a média aritmética faz? Presta bem atenção. Supondo, vamos fixar ali um número no 100. Vamos supor que no 100 o número ali fosse 50. De 40 a 60 vamos fixar 50. Isso significa dizer aqui na minha hipótese que 100 alunos usam em torno de 50 minutos ali o tempo diário dele para redes sociais. Tá bom? Todas as vezes que você calcula uma média aritmética, o que acontece? Os menores, a média aritmética ela traz um equilíbrio. Essa média aritmética, existe uma grande probabilidade dela ser maior do que os números que são menores e menor do que os números que são maiores. Por quê? Porque na média aritmética a gente soma tudo e divide pela quantidade. Então os menores eles serão equilibrados pelos maiores. Sim? Então a minha média aritmética ela vai ser maior, sim, que os menores que eu tenho. Tudo bem? Ele não vai ser igual aos menores que eu tenho. Ele vai ser um pouquinho maior. Ok? É o que a gente vai ver aí o impacto do desvio padrão. Agora preste atenção aí. Tem como a minha média aritmética ela ser maior que 50, que foi aquele número que eu coloquei lá? Porque veja só, até os 50 eu já vou ter 200 pessoas. Até os 50 eu já vou ter 200 pessoas. Então o intervalo maior está de 50 para baixo. Isso significa dizer que, mesmo sem fazer conta nenhuma, que a minha média aritmética ela não pode ser maior do que 50. Ela tem que ser um número ali ou igual a 50 ou menor que 50. Por quê? Porque entre 50 e menor que 50 eu já tenho 200 alunos. Então, por exemplo, a letra D de Diego, ela fica impossibilitada, porque está dizendo que a minha média ela é menor que 100. Entendeu? A minha média vai ser menor que 100. 100 não, né? Menor que 50, que é o que corresponde à média aritmética, ou a mediana e a minha moda. Então, nesse caso aí, a minha média, ela não vai conseguir ser muito alta, ela vai ser um pouquinho menor.
Agora, não menor do que a minha moda, do que a minha mediana, isso mesmo. Então, nesse caso aí, o item correto é o item A, porque ele projeta que a minha média aritmética ela vai estar próxima da minha mediana, que por sua vez é igual à sua moda. Ok? Então, nesse caso, é a minha letra A. Ó, todas elas entre 40 e 60. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Letra A. Vamos para a próxima. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Qual é a média das idades em ano desses alunos? Essa questão ela complica a cabeça de muita gente, porque eles sempre vão trocar aí a ideia de quem que é a frequência e quem que eu somo na realidade, né? Se ele quer a média das idades, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou somar todas as idades e vou dividir pela quantidade de pessoas que distribuíram aquela idade, que deram aquela idade para mim. É nessa brincadeira de dividir que muita gente erra, porque não sabe por quanto que ele vai dividir. Se a média aritmética é em relação às idades, então eu preciso dividir pela quantidade de pessoas que deram aquelas idades. Vamos somar todas as idades aqui, ó. Por exemplo, 9 anos, 6 pessoas. Então, ou eu faço 9 mais 9 mais 9 6 vezes, ou eu, nesse caso, faço 9 vezes 6, que é mais rápido. Então, 9 vezes 6, mais 18 vezes 12, porque eu tenho 12 pessoas com 18 anos de idade, e 27 vezes 9, porque eu tenho 9 pessoas com 27 anos de idade. E por que eu divido por 27? Por que eu estou dividindo por 27? Porque média de idade é a soma de todas as idades dividida pela quantidade de pessoas. Aí onde é que está o problema? Porque tem pessoas que somam os números ali da frequência de ocorrência e tem pessoas que somam as idades lá embaixo. Qual que eu tenho que somar? Eu vou ter que somar a quantidade de pessoas que contribuíram com as idades, que nesse caso é a frequência de ocorrência. É a quantidade de vezes que cada idade apareceu. Se você somar 9 com 6 com 12, dá 27. Tranquilo? Então, ó, é só fazer ali agora 9 vezes 6, mais 12 vezes 18, mais 27 vezes 9, e tudo isso dividido por 27. Isso aqui vai dar 513 dividido por 27, isso aqui vai dar 19. Tranquilo? Calculadorazinha na mão você faz rápido. Não tendo calculadora, vai ser à mão mesmo. Uma questãozinha do Enem, essa daí, você vai ter que fazer ali sofrendo, ralando. Tá bom? Tranquilo? Letra D de Diego. E vamos nós para a nossa próxima questão. Vamos lá. Em uma cidade do interior, 3 empresas de ônibus, a Urbana Tour, a Rednal Tour e a Roda Tour, são responsáveis pelo transporte local e interestadual de passageiros. Nos 4 primeiros dias do mês de agosto, 10.000 embarques no total foram feitos nessas 3 empresas. O gráfico a seguir mostra o percentual do total de embarques que foram feitos em cada uma das empresas. Então, no total foram 10.000, ok? E ali você tem um percentual correspondente a cada uma. Eu sei que eu vou precisar disso, então o que foi que eu fiz? Eu calculei quanto é que dá 20% de 10.000, 50% de 10.000 e 30% de 10.000, porque eu sei que eu vou precisar desses números daqui a pouco. As relações aqui serão grandes relações, tá bom? Então, ó, 20% de 10.000 é 2.000, 30% de 10.000 é 3.000 e 50% de 10.000 é 5.000. Ok? Tranquilo? Agora vamos continuar a questão. Sabe-se que no primeiro, segundo e terceiro dia do mês de agosto, o número total de embarques no dia a dia foi, respectivamente, de 2.000, 2.500 e 3.000. O percentual do total de embarque por dia feito em cada empresa está representado na tabela a seguir. Então, no primeiro dia foi 2.000, a Rednal Tour pegou 20%, a Urbana Tour pegou 40% e a Roda Tour pegou 40%. Já no segundo dia, para 2.500 embarques, 500 embarques, 30% ficou com a Rednal Tour e assim sucessivamente.
Observe que a coluna do dia 4 está vazia. Aí agora onde é que vem a pergunta? Com base nos dados apresentados, o percentual do total de embarque do quarto dia do mês de agosto, feitos nas empresas Roda Tour, Urbana Tour e Rednal Tour, nesta ordem é igual a quanto? Ou seja, ele quer saber quantos embarques foram feitos de modo relativo, ou seja, no percentual, no quarto dia. Então, qual que foi a minha estratégia que eu usei aqui para responder essa questão? Primeiro, eu vou verificar quanto que dá 20%, 40%, 30% de cada uma dessas empresas, tomando como referência o dia. Então, por exemplo, ó, coloquei aqui as 3 empresas, a Rednal Tour, a Urbana e a Roda Tour. E o que foi que eu fiz? Eu calculei, por exemplo, no primeiro dia aqui, ó, vamos pegar aqui o terceiro dia. Aqui no terceiro dia, olha o que ele está dizendo. No terceiro dia, a Rednal Tour teve 35% do embarque. Só que no terceiro dia, lá em cima, foram 3 mil embarques. Ou seja, quanto que dá 35% de 3 mil? Quanto que dá 15% de 3 mil? Quanto que dá 50% de 3 mil? Aí eu coloquei aqui, ó. Fiz na calculadora para ganhar tempo, né? 150, 450 e 1.500. Quanto que dá 30% de 2.500? Porque no segundo dia, porque agora nós estamos no segundo dia, o segundo dia foi 2.500. Quanto que dá 30%, 10% e 60%? 750, 250 e 1.500. E eu fiz a mesma coisa para o primeiro dia. Tudo bem? Só que preste atenção. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó, para o quarto dia. Só para você entender a pegada, veja só. A Rednal Tour, a RE ali, ó, a Rednal Tour, a questão falou aqui, deixa eu ver se eu consigo ir até lá, não consigo. Mas a Rednal Tour lá falou que foram 3 mil embarques, a Rednal Tour. Só que se você for comparar aqui, ó, a Rednal Tour teve 400 no primeiro dia, 750 no segundo e 1.050 no terceiro. Se tu somar os valores dos 3 dias, a Rednal Tour vai dar 1.050 mais 750, que dá 1.800, 1.800 mais 400, 2.200. Ou seja, a Rednal Tour deu 2.200. Como a questão lá em cima está dizendo que foi 3.000, isso quer dizer que no quarto dia deu 800 embarques. Faz sentido? Olha só, vamos agora para a Urbana. A Urbana eu calculei ali, ó. Quanto que dá 40%, 10% e 15%? Deu 800, 250, 450. 800 com 250 dá 1.050, 1.050 com 450, 1.500. Só que a Urbana, lá no gráfico lá na frente, a Urbana Tour é 2.000 embarques. Como aqui eu já tenho 1.500, então sobraram para o quarto dia 500 embarques. E usando essa mesma lógica, a Roda Tour deu 1.200. Só que a questão ela não quer que você dê o valor em quantidade absoluta, ela quer que você dê o valor em quantidade relativa, ou seja, em percentagem. Quanto que dá 800 para esse quarto dia? Quanto que dá 500 para esse quarto dia? Aí agora é simples, ó. Presta atenção aqui no que eu fiz, ó. Ó. Coloquei o quarto dia. O total do quarto dia, porque para eu calcular a percentagem, eu vou pegar cada empresa dividido pelo total, cada empresa dividido pelo total. O total é 800 mais 500 mais 1.200, ou seja, 2.500. E se tu pegar a tua calculadora e calcular 800, que é da primeira empresa, dividido por 2.500, vai dar 0,32. Se tu pegar 500 e dividir por 2.500, vai dar 0,2. Aí se tu multiplicar por 100, vai dar o valor em percentagem, tá bom? Ou seja, os valores foram 32%, 20%, 48%. A questão ela pediu os valores referentes à Roda Tour. Então, Roda Tour deu 48%, Urbana deu 20% e Rednal Tour deu 32%. Ou seja, o item correto é o item que começa em 48, depois o 20 e depois o 32. Qual que é aí? 48, 20 e 32. Letra A, né? Letra A? Muito bem. Letra A. Roda Tour 48%, Urbana Tour 20% e Rednal Tour 32%. Show de bola? Tranquilinho para você aí? Podemos ir para a próxima questão? Então vamos lá.
Essa questão também ela é muito boa. Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Gráfico de radar, esse que vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Este tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores. Valores estes que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. E em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho em diferentes aspectos dos personagens. Muito bem. Eu particularmente gosto muito do gráfico de radar porque você consegue fazer diferentes relações em uma única imagem, que um gráfico de barras, por exemplo, não seria tão fácil de você fazer. Ok? Enzo, porque tem que ser Enzo, né, e não outro nome, tem uma livraria e vende obras de gêneros romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. Ele representou no gráfico de radar a seguir quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos. Indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. Muito bem. Então, por exemplo, antes de nós irmos para as afirmações, vamos analisar aqui. Ó. A linha mais cinzenta corresponde ao ano de 2021. A linha pontilhada corresponde ao ano de 2020. Então, por exemplo, ó, mais para dentro diminui, mais para fora aumenta. E cada escalazinha dessa daqui é de 5 em 5. Então, aqui você tem 5, aqui você tem 10, 15, 25, 30, 35, 40. Então, por exemplo, o livro de ficção, nessa livraria dele, em 2021 foram vendidos 35 unidades e esse mesmo tipo de livro, esse mesmo tipo de gênero, no ano de 2020 foram vendidas 20 unidades. Vamos pegar outro exemplo aqui, sei lá, tecnologia. No ano de 2020 foram vendidas 10 unidades e no ano de 2021 foram vendidas 20 unidades. O que foi que eu fiz? Eu joguei todas essas informações que estão aqui em um quadro, em um quadrozinho resumido, tá bom? Só para você entender melhor. Você fazendo essa mesma questão no Enem, você vai ter que fazer essas observações direto no gráfico. Eu coloquei numa tabelinha para você conseguir entender o que eu vou explicar para você. Ó, eu coloquei a quantidade de livros vendidos, de exemplares vendidos, por ano e por título. Título não, né? Gênero. Ok? Então, por exemplo, ficção. 25 livros em 2020, 35 livros em 2021. Ok? Em 2020 foram vendidos 130 no total, em 2021 foram vendidos 135 e por título, romance foram vendidas 55, ficção 60. Eu analisei todos os dados que esse gráfico pôde apresentar, para depois ir para as afirmações que estão lá. Tá bom? Vamos para as afirmações? Ó, vamos para as afirmações. Letra A. O gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografias. Já não é, né? Porque biografias deu 60, infantil deu 60 e ficção também deu 60. Então não teve o gênero maior, teve os gêneros. Ok? Então letra A já está desconsiderada. Eu nem vou terminar de ler a questão. Letra B. Os únicos gêneros que venderam mais obras em 21, quando em comparação com 2020, foram gêneros de ficção infantil. Ou seja, ele está dizendo que esses 2 gêneros aí, ficção e infantil, aumentaram de 2020 para 2021. Vamos pegar a ficção. De 20 para 21 aumentou, porque foi de 25 para 35. E infantil não aumentou. Em 2020 estava 30 e 2021 também foi 30. Então, letra B está descartada. Letra C. O número de obras de gênero romance que foram vendidas em 21, quantos romances foram vendidos em 21? 20, né? 20. Voltando para a questão. É o dobro do que foi vendido em 2020 para este mesmo gênero.
é o dobro do que foi vendido em 20. Ó, se você pega o romance, em 20 foram vendidas 35 títulos, livros. Já em 2021 foram vendidas 20, então não é o dobro, está errado. Letra D. A quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos, ó, infantil nos 2 anos deu 60. Deram 60. Ou melhor, deu 60, né? Nos 2 anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período de tempo do gênero de biografia. Isso mesmo. Se você for olhar a biografia nos 2 anos deu 60 e infantil também deu 60. Então, o item correto é a letra D, né? Tranquilo para você? Então, eu joguei ali num quadrozinho porque fica mais fácil para você conseguir entender essas afirmações. Tá bom? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Essa questão é extremamente longa, porque aqui você vai ter que fazer à mão, tá bom? Você que já fez certamente essa questão, ela tinha como objetivo que você realizasse muitos cálculos. E se você já fez essa questão, você deve ter sentido isso, tá bom? Então, aqui, como é uma questão muito longa, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder em cálculo. Eu já vou colocar as respostas desses cálculos já feitas, dos cálculos já feitos, para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Então, vamos lá. Os dados abaixo se referem ao ganho de massa em quilo de alguns animais alimentados com determinados tipos de ração, em um estudo científico para o melhoramento da qualidade alimentar. Então, ali ele deu, por exemplo, a frequência e o ganho de massa em quilo. Ou seja, o ganho de massa em quilo, a frequência significa a quantidade de vezes que ele apareceu. Tá bom? Então, por exemplo, o ganho de massa de 19 quilos apareceu 8 vezes. O ganho de massa para 36 quilos apareceu 3 vezes. O ganho de massa de 21 quilos apareceu 7 vezes. Aí, se você for analisar o resto da questão, ela diz o seguinte: tomando como referência a média, a aritmética, a moda e a mediana desse conjunto, nós podemos afirmar que, antes de nós analisarmos os itens, vamos primeiro saber quem é a média, quem é a moda e quem é a mediana. Com essas 3 informações a gente vai para a questão. Tudo bem? Para a gente não gastar tempo aqui lendo, sendo que no final, que se você já responder essa questão, o que ela quer é que a gente compare esses 3 resultados. Então, primeiro eu calculo essas 3 medidas de tendência central, depois a gente volta para as afirmações, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeiro vamos calcular aqui a mediana. Tudo bem? A mediana, ó. Eu coloquei todos os números em ordem crescente. Exatamente a quantidade de vezes que a frequência determina. Por exemplo, 19 ali apareceu 8 vezes. Então, você vai ver que o número 19 está 8 vezes. Observe que o 17, lá no final, apareceu 2 vezes. Então, eu comecei pelo 17 2 vezes. Lembrando que para eu achar a minha frequência, a minha mediana, eu tenho que colocar os números em ordem do menor para o maior. E pegando os termos do meio. Só que o seguinte, qual termo do meio eu vou pegar? O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu somei todos os números lá em cima. As frequências, porque eu vou saber quantos números eu tenho, quantas casas eu estou ocupando e eu pego a casa central. Então, ó, 8 com 3 com 7 dá 18, 1, 19, 19, 29, 29, 33, 35, 40, 50. Se você somar todas as frequências lá em cima, dão 50 casas, ou seja, 50 vezes que o número ele aparece. Quais são os números que são... quais as casas centrais de 50 que eu tenho? Concorda comigo que é a casa 25 e a casa 26? Porque antes da 25 eu tenho 24 casas e depois da casa 26 eu tenho mais 24 casas até chegar na casa 50. E se você for contar ali, ó, cada casa, começando pelo 17, uma casa, 17 duas casas, 18 três casas e assim sucessivamente, esses números em azul aqui, 21, 21, significa dizer exatamente quem é a minha mediana. Porque, ó,
O que está na casa 25 é o 21 e o que está na casa 26 também é o 21. Pode verificar se a casa que eu estou falando é a correta. Quem é a mediana de 21 e de 21? A média de 21 e 21? 21. Então anota isso daí. Anota. A mediana desses números é o 21. Vamos calcular a moda. O que é moda? Moda é o número que mais aparece. Observe que o número 19 apareceu 8 vezes. O número 19 apareceu 8 vezes. Ou seja, o número que apareceu mais vezes é o número 19. Então, a minha moda vai ser 19 e a minha mediana vai ser 21. Tranquilo? Agora, a gente vai ralar para achar quem é a média aritmética. Que nesse caso a média aritmética nada mais é do que somar todos os ganhos de massa e dividir por 50. Porque foram 50 dados coletados. Para tu fazer isso à mão, tu vai ter que ralar e muito. Ok? Não vai ser pouco não. Só que presta bem atenção. Eu fiz a conta na calculadora antes de vir para essa aula, para a gente ganhar tempo, e somei mesmo. Na realidade eu peguei uma calculadora online, selecionei esses números, joguei lá, o próprio sistema somou, dividiu por 50 e me deu a média, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Quando eu calculei a minha média deu 23,7. Aí agora, vamos analisar os itens. Eu já tenho a moda, já tenho a mediana e já tenho a média. Vamos lá, primeiro item, letra A. A média não superou a moda. A média não superou a moda. Errado. A média superou a moda, sim. Letra B. A moda foi de 19 quilos, ficando abaixo da mediana, que foi 23. Não, a mediana foi 21. Letra C. A moda superou a média. Não, a moda não superou a média. Ninguém superou a média. Letra D. A mediana ficou em 23. Também não. Letra E. A moda ficou em 19, ficando abaixo da mediana, que foi 21, enquanto a média foi 23,7. Letra E, item correto. Tranquilo? Deu para entender essa questão aí, pessoal? Show de bola? Então, vamos lá. Eu tentei, nessa questão, não calcular a média. Não calcular a média. Não teve como não calcular a média. Eu tive que calcular. Porque os itens que sobraram foram os itens A e E, que eu poderia aí já concluir sem calcular a média. Mas aí você fica na letra A e na letra E, dependendo da média para poder responder. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui ela já sai um pouquinho de estatística, um pouquinho não, né? Sai um poucão de estatística e vai agora para geometria analítica. Funções, ou comportamento de gráficos, enfim, vamos lá. A escala de temperatura de Lisle, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala de Lisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Então veja, ó. Preste bem atenção ali. Vamos pegar o ponto A. O ponto A significa dizer que quando você estiver em 0 graus Celsius, você vai ter 150 graus de Lisle, ou de Lisle. Esse gráfico também está dizendo para a gente, ali no ponto B, que quando você tem 0 grau de Lisle, ou de Lisle, você vai ter 100 graus Celsius. Olha agora a pergunta. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Ou seja, eu quero uma função do primeiro grau que relacione essas duas temperaturas. Ok? Eu vou pegar a de Lisle, ou de Lisle, o eixo Y, e eu vou pegar o Celsius como eixo X. Tudo bem? Tranquilo para você? E vou procurar, com esses dois pontos aqui, você que é aluno do primeiro ano, com esses dois pontos do plano cartesiano, eu vou conseguir achar a função do primeiro grau que relaciona essas duas temperaturas. Vai ser um desses 5 itens que está ali. Então, ó, função do primeiro grau.
y igual a x mais b. O meu objetivo é descobrir aí quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Que números são esses? Que números são esses daí? Porque o y, conforme eu já disse, é o Dzão. E o x, que eu já disse, é o C de Celsius. Ok? Tranquilo para você? Então vamos lá. Olha para mim. Observe que a questão me deu 2 pontos. Se você for parar para pensar, o ponto A é 0 para x e 150 para y, porque é 0 para Celsius e 150 para Delisle. E pelo mesmo motivo, se você pega o ponto B, é 0 para x e 100, ou melhor, 0 para y, que é o 0 Delisle, e 100 para Celsius. Se eu pegar esses 2 pontos, 0 e 150 e 100 e 0, esses 2 pontos no plano cartesiano, e substituir ali, onde for y por 0 e x por 100, olha o que você vai chegar aqui à conclusão, ó. 0 igual a 100 vezes A sem A mais B. E por outro lado, que você pega o ponto lá em cima, 0 para x e 150 para y, eu coloquei ali 150 para y, 0 para x. 0 vezes A vai dar 0, você chega à conclusão que B é 150. Então veja, eu já sei que aquele Bzão lá, o Bzinho lá em cima é 150. Eu vou pegar esse B 150 e vou substituir aqui, ó. Porque eu descubro o A. Se eu sei quem é o B que é 150 e descubro o A, eu vou ter a função do primeiro grau. E tendo a função do primeiro grau, eu descubro ali qual daqueles 5 itens. Sim? Tranquilo? Então vamos lá aqui com o professor. B eu já sei que é 150. Tranquilo? Então vamos lá, ó. 0 é igual a 100 vezes A mais B, só que B é 150. Aí eu tirei o B e coloquei 150. Se eu colocar letras para um lado e números para o outro, eu descubro quem é o A, que é o meu próximo objetivo. Então, 150 está somando, passa para outro membro subtraindo. O 100 está multiplicando, passa para outro membro dividindo. Então, ó, A é menos 150 dividido para 100. Tranquilo para você? Show de bola? 150 que divide para 100, você simplifica, vai dar 3 sobre 2. É só dividir por 50 em cima e por 50 embaixo. Então vai ficar menos 3 sobre 2. Tranquilo para você? Show de bola? Menos 3 sobre 2. Perfeito. Olhe que agora, colocando no lugar de A, menos 3 sobre 2, e no lugar de B, 150, olha como que fica. Ah, sim. E no lugar de Y, que é o eixo Y, eu vou colocar D, que é o Delisle que está lá no gráfico. E no lugar de X, que é o eixo X, eu vou colocar o C de Celsius, conforme está ali, ó. Então, ó, ou seja, D é igual a A, que é menos 3 sobre 2, vezes o X, que é o C, mais o B, que é 150. Só que preste atenção. Observe que nas respostas que você tem aqui, ó, nas respostas que você tem aqui, o D e o C estão todas antes da igualdade. E depois da igualdade você tem só o número. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou calcular o MMC e vou colocar todos os números com letras para o lado antes da igualdade. E números sem letra depois da igualdade. Para a gente verificar qual daqueles 5 itens ali bate. Ó, tirando, aqui está dividido por 2, então coloca um aqui embaixo do 150 e tira o MMC. Olha como vai ficar. Ó, 2 que divide para 2 dá 1. 1 vezes menos 3C, menos 3C. Mais. 2 que divide para 1 que está aqui embaixo, 2. Vezes 150, 300. Ok? Esse 2 está dividindo. Eu quero passar todo mundo que tem letra para o outro lado. Então, esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes D, que eu passei multiplicando, igual a menos 3C mais 300. Esse menos 3C eu vou passar também para o primeiro membro. Como eu mudo de membro, ele fica positivo. Então, vai ficar 2D mais 3C igual a 300. Ou seja, aqui eu já tenho a função do primeiro grau que relaciona as duas temperaturas. E sabe como que você pode fazer isso? Por exemplo, eu quero descobrir quantos graus Celsius equivale a 80 graus Delisle. Ou Delisle. Aí aqui no lugar de D coloco 80.
acha o valor de C. Esse C corresponde à quantidade de graus em Celsius. Simples assim. Tranquilo? Ó, letra D, né? Olha para aqui agora, ó. Letra D. Bate certinho. 2D mais 3C igual a 300. Ok? Acertou essa questão, sim ou não? Não? Então volta, assiste de novo aí e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Essa questão é formação de função do primeiro grau, envolve sistemas, enfim. Vamos lá. Outra questão aqui. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. Vamos voltar aqui ao início da questão e a gente vai lendo e eu vou colocando ali no gráfico para você entender melhor. Ó, uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Veja-se aqui que o carro dela está. Ok? Ela está hospedada em um hotel na Rua 3. A Rua 3, ó, vocês estão vendo que a Rua 3 é a terceira rua depois do lado direito, ali na vertical? Ó. Ela está hospedada em um hotel da Rua 3, posicionados a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção a B. Então concorda comigo que é aqui ó, que ela está? Ó, aqui onde eu coloquei o segundo ponto vermelho, ela está na Rua 3, só que ela sai da Avenida A e vai em direção à Avenida B, 40 metros para baixo. E por que é ali naquela aproximação e não um pouco mais? Vamos terminar de ler a questão. No mapa está representado um plano cartesiano cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o das ordenadas com a Rua 1. Isso mesmo, ó. Avenida A, Rua 1, os eixos ali x e y. Sendo a origem 00, o local onde se encontra estacionado o veículo, onde eu coloquei o primeiro ponto vermelho. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medidos 100 metros. Ou seja, cada ladozinho desse quadrado aqui é 100 metros. Como ele está a 40 metros para baixo, então eu coloquei um pouco acima da metade do primeiro quadrado, né? Por isso que eu coloquei ele ali. Tudo bem para vocês? Seguindo. A ordenada do ponto. Ordenada quer dizer o x. O x não, o y, desculpe, porque o x é a abscissa. A ordenada, o y, do ponto que representa a localização do hotel é... Observe que a ordenada é onde toca no eixo y, onde toca na Rua 1. Esse ponto vermelho ali, que está na Rua 3, se eu direcionar para a Rua 1, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Concorda comigo? Vai tocar na Rua 1, onde está o carro é o 0. Onde está para baixo é 40, porque ele falou que o carro vai estar estacionado 40... O carro vai estar estacionado não, né? Ela vai ficar hospedada no hotel 40 metros de cima para baixo. Ou seja, é exatamente onde essa setinha azul está tocando ali. Como é 40 para baixo, então não tem como ser 40 positivo, né? No plano cartesiano é 40 negativo. Como ele está indo até o 100 e ele deslocou só 40 metros, então ali é menos 40. 40 porque foi o que ele deslocou e negativo porque é para baixo. Nesse caso, ele está estacionado ali na Rua 3, com deslocamento de 40 metros negativos. Letra B de bola. Tranquilo? Faz sentido para vocês? Então, letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questão? Vamos lá. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do tempo, de horas trabalhadas por seus funcionários. Olha a pergunta. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000 é de quanto? Ele deu dois gráficos. O primeiro gráfico corresponde à produção, o quanto que ele produz ao longo das horas. E
O segundo gráfico é o quanto que ele fatura ao longo também de horas. Ok? Então, ele quer saber quantas peças eu preciso produzir. Quantas peças eu preciso produzir para que eu tenha um faturamento de 10 mil. Ou seja, quantas peças eu tenho que produzir aqui para que o meu faturamento aqui seja de 10 mil. Ok? A primeira coisa que eu preciso descobrir é quanto tempo eu vou gastar para faturar 10 mil. Porque assim que eu descobrir o quanto que eu gasto aqui de tempo para faturar 10 mil, eu jogo esse tempo aqui e descubro quantas eu vou produzir nesse mesmo tempo. Ok? Então vamos lá, ó. Olha só aqui para esse gráfico. Essa não tem muita conta, é raciocínio lógico mesmo. Para 1 hora eu vou ter um faturamento de 4 mil reais. 2 horas eu vou ter um faturamento de 8 mil reais. Se eu quero um faturamento de 10 mil reais, pense comigo, ó. 1 hora, 4 mil reais. 2 horas, 8 mil reais. Se eu colocar 3 horas, ó. Se eu colocar 3 horas aqui, eu vou ter um faturamento de 12 mil reais. Ó, 2 horas, 8 mil. 3 horas, 4 mil. 4 não, 12 mil. Veja que a cada hora está aumentando 4 mil reais de faturamento. Como eu quero 10 mil, ó, 2 horas, 8 mil. 3 horas, 12 mil. Concorda comigo que 2 horas e meia vai dar exatamente os 10 mil? É proporcional. Faz sentido para vocês? Ou seja, em 2 horas e meia eu faturo 10 mil reais. A minha questão agora é, em 2 horas e meia aqui, quantos produtos eu produzo? Então vamos lá, ó. 1 hora, vamos para cá agora, ó. 1 hora dá 20 mil produtos produzidos, ok? Em 3 horas dá 60, logo em 2 horas vai dar 40. Concorda comigo? Sim? De hora em hora está subindo 20 aí. Só que eu não quero em 2 horas, né? Eu quero em 2 horas e meia. Ó, se 2 horas dá 40 e 3 horas dá 60, 2 horas e meia vai dar 50. Faz sentido? Ou seja, em 2 horas e meia é o tempo que eu preciso para faturar 10 mil reais. E nesse tempo de 2 horas e meia eu produzo 50 mil peças. O que significa dizer que 50 mil peças é o que eu preciso produzir para receber aí 10 mil reais de faturamento. O que significa dizer que a resposta certa é a letra D de Diego. Tranquilo? Show de bola? Facinho, facinho? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Essa também é de geometria analítica, mais de posicionamento aí, apesar dele trabalhar com 3 dimensões, tá bom? Mas não é uma questão difícil. Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 666 no espaço. Conforme mostra a figura, as distâncias são medidas em quilômetros. Porque veja só, o foguete estava lá na base 000 e ele se deslocou para cima, verticalmente para cima. E quando ele se desloca verticalmente para cima, ele tem um deslocamento na largura, no comprimento e na altura. A largura ele chamou de x, o comprimento ele chamou de y e a altura ele chamou de z. Ok? Está vendo aquele 667 lá em cima? Aquele 667 lá em cima significa x, y, z. Largura, comprimento e altura. Agora vamos para a questão. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente na direção de x, ou seja, x estava 6. Então ele foi para frente 6. 2, melhor dizendo. 2 para frente, então é 6 mais 2. Já no quilômetro, ele 3 quilômetros para trás. Então, ele estava em 6, 3 para trás, foi 3, né? 6 menos 3, 3. E estava em 7, e na direção do eixo Z, ele foi... Não, desculpe, troquei aqui. 3 para trás,
na direção Y e 11 quilômetros para frente na direção do eixo Z. Então, ó, aumentou 2 no X, subtraiu 3 do Y e somou 11 no Z. Fazendo aí essa soma, essa subtração, vai dar 8 no X, 3 no Y e 18 no Z. Concorda comigo? 6 mais 2 deu 8, 6 menos 3 dá 3 e 7 mais 11 deu 18. Ou seja, o ponto no plano cartesiano tridimensional XYZ que ele terminou foi 8, 13, 18, letra B de bola. Ok? E com isso, nós terminamos a correção das nossas questões. Espero que você tenha acertado grande quantidade e desejo aqui agora a você uma boa prova no próximo domingo. Lembra da gente, ora Papai do Céu, peça sabedoria a Ele para que você consiga colocar bem no papel aquilo que você se organizou, estudou, sistematizou durante o ano. Que Deus te abençoe, faça uma boa prova e manda boas notícias para a gente, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.